Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer uma resenha mais do que especial, pelo menos pra mim, porque afinal de contas a resenha do livro de hoje é da minha autora preferida. Eu já fiz diversos vídeos de resenha dos livros dela aqui no canal, porém alguns livros mais antigos eu ainda não havia lido, e é o caso desse livro de hoje. A autora de hoje é a Marta Medeiros e o livro é esse aqui, o Topless. Dele, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu falei, a Marta Medeiros é a minha autora preferida. Posso falar isso com a boca cheia, em caixa alta, porque, nossa, eu gosto muito dos textos dela. Ela é autora de livros como, por exemplo, O Divã, que acabou virando filme. Mas normalmente os livros dela são coletâneas de crônicas que ela escreve nos jornais, e eu particularmente me identifico muito tanto com a forma da escrita quanto com as ideias da Marta Medeiros. Às vezes eu fico pensando que, meu Deus, como eu queria ser amiga da Marta Medeiros, acho que a gente podia tomar um café e ia ser muito legal. Então fica aí o pedido, Marta Medeiros, seja minha amiga, por favor. E esse livro dela, ele foi lançado lá em 99, 2000, então é um livro bem antigo. No entanto, uma das coisas que eu percebi, são boas e ao mesmo tempo um pouco tristes, é que ela trata sempre de assuntos atuais. E vendo assuntos atuais de 20 anos atrás, só mudando o nome de alguns personagens, a gente vê que na verdade são coisas atemporais. Muitas das coisas são coisas que a gente passa ainda hoje, inclusive muitos problemas. E o bacana da Marta Medeiros é que ela trata sobre diversos assuntos, desde literatura, arte, política, cinema, e é muito bacana a forma como ela coloca até assuntos um pouco mais delicados. Então, uma das coisas, um dos primeiros textos, na verdade, desse livro, ela fala sobre o palavrão. O palavrão até hoje, ele é muito criticado, apesar de que eu já vi diversos desses textos de Facebook que em diversas vezes não existe uma palavra que expresse tanto um sentimento ou uma situação quanto um palavrão. E aí, falando sobre palavrão, ela diz o seguinte: até Madre Teresa de Calcutá deve ter dito o seu ao longo de toda a sua casta existência. Mesmo que ela nunca tenha ficado presa no engarrafamento, mesmo que nunca tenha topado com o dedão do pé numa pedra, mesmo que nunca tenha faltado luz bem na hora da transmissão da missa do galo, ainda assim, em algum instante, por algum motivo, ela deve ter ao menos pensado: que merda! Deus perdoaria, com certeza. Em certas ocasiões, nada substitui o bom e velho palavrão. Palavrão é feio, vulgar, às vezes até obsceno, mas faz parte da linguagem popular de todos os povos, sejam árabes, croatas ou chineses. No Brasil, já foram catalogados mais de 3.000. Me informar melhor, eu acho que eu conheço menos de 10. Na França, 9.000. Na Inglaterra, existe até o dicionário de insultos em 5 línguas. O primeiro guia prático destinado a turistas são obrigados a lidar com bagagens perdidas, reservas mal feitas, café frio, serviço ruim e contas exorbitantes. Poucos são os que ainda negam a utilidade do palavrão para radiografar uma determinada sociedade, seus costumes e tendências. Nelson Rodrigues era mal criado? Pois a cultura brasileira não seria mesmo assim. Existe uma palavra para definir o que leva alguém a censurar um palavrão: hipocrisia. Usar o palavrão com o único propósito de escandalizar é antigo e ineficaz. Rebeldes sem causa deveriam ler Bukowski, Henry Miller, Glauco Matoso. Ficariam corados. Nomes feios? Podem ser até carinhosos. Vem cá e me dá um abraço, seu puto! Nada mais fraterno. A única coisa que ainda agride é o mau gosto. E isso é uma verdade. Quantas vezes você aí falou palavrão quando era adolescente em casa e foi repreendido pelos seus pais, só que em outro momento ouviu seus pais falando coisa até pior? Pois é. Infelizmente o palavrão tá aí. Eu já falei alguns pequenos palavrões em alguns vídeos e fui recriminada por isso. No entanto, eu acho bem
Bem importante esse texto, porque o palavrão faz sim parte da nossa cultura, como por exemplo, não existe número suficiente que quantifique o termo pra caralho. É ou não é? Então, reclamadores dos palavrões, deixa de hipocrisia e segue sua vida. E acho muito legal também que ela fala também sobre casamento, sobre solteirice, sobre amor, sobre felicidade. E aí tem um texto chamado Mulher Solteira Procura, que eu acho um texto bastante legal e é até curioso que 20 anos depois a gente ainda tá passando pela mesma situação. É o seguinte: desde que nascemos, fica combinado assim: cresça, estude e case. Depois, faça o que bem entender da sua vida. Tudo te empurra para o altar, a começar pelos desenhos animados. Branca de Neve, Cinderela, até o Mogli encontra sua cara metade. Festa de São João? Termina em casamento na roça. Desfile de moda? Termina com vestido de noiva. Novela? Termina diante do padre. O recado está dado. Casou? Cumpriu. Se vai ser feliz? São outros 500. Os homens também têm que seguir a mesma trajetória, mas a cobrança é menor. Não existe um relógio biológico apressando a paternidade e não há tanto preconceito se a solteirice estender-se um pouco além da conta. Símbolo de status para os homens é um carro importado, um terno feito sob medida e meia dúzia de cartões de crédito. Para as mulheres, nada disso parece valer grande coisa sem uma aliança no dedo. Pois bem, não casou aos 20, não casou aos 30, mas está afim. O que fazer? Primeira providência: olhar-se no espelho demoradamente. O que você vê? Olhos castanhos, boca miúda, corpo razoável, nenhuma obra-prima, mas nada que um batom e um decote não resolvam. Avaliação errada. O que os homens podem enxergar em você é um certo olhar de filhote abandonado, uma ansiedade à flor da pele, uma carência afetiva das boas. Olhe no espelho de novo. Por trás da maquiagem, pode haver uma mulher suplicando para que tomem conta dela. Cuidado, eles farejam no ar. Solteirice indesejada rima com amargura, ironia, baixo astral. É assim que você quer arrasar corações? Homem nenhum quer responsabilizar-se por uma marmanja, ainda mais de mal com a vida. Assuma sua solidão, tire proveito dela, mostre ao mundo que você se basta, mesmo que não tenha certeza disso. Homens querem companheiras, não irmãs mais moças que necessitam de guarda-costas. Se você ficou solteira mais tempo do que desejava, comporte-se como casada e terá todos os homens aos seus pés. Mulher casada não está nem aí para o estado civil dos outros homens. Mulher casada não avalia partidos. Para ela, todos os homens são interessantes. Mulher casada não fica aflita para que peçam seu número. Mulher casada está pouco ligando porque os outros pensam a seu respeito. Enfim, a mulher casada é infinitamente mais livre do que a solteira, pois já cumpriu o papel que a sociedade exigiu dela. Casou. E agora tem o resto da vida para ser ela mesma. Ninguém pode ser mais autêntica. Vamos brincar de manual de autoajuda. Em primeiro lugar, aparente ser muito ocupada, mesmo que passe todas as noites comendo Doritos em frente à TV. Mantenha correspondência com alguém misterioso, nem que seja seu irmão que mora em Itapecerica da Serra. Tenha alguns segredos e dê a entender que a sua vida sexual deixaria Madonna escandalizada. Entre nos lugares já de olho no relógio, como se estivessem esperando você do outro lado da cidade. Demonstre ser absolutamente indisponível e volte correndo para casa. Seu telefone já começou a tocar. E aí, a respeito desse texto, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal bem legal chamado Solitude, que é diferente de solidão. Solitude nada mais é, trazendo em miúdos, você desfrutar da sua própria companhia. Enquanto solidão é quando você sente falta das outras pessoas e muitas vezes não consegue lidar com a sua própria presença. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima, porque é muito legal e eu acho muito importante a gente saber separar solitude de solidão. Mas olha que curioso, 20 anos atrás a sociedade casou, agora você faz o que você quiser da vida. Aí eu te pergunto, é muito diferente dos dias de hoje? Lembrando que esse texto é de 99, estamos em 2020 e as coisas não mudaram. E também existem outros assuntos, como por exemplo, a insônia. E aí sobre isso, no texto O Outro Lado da Meia-Noite, ela diz o seguinte: pelo menos uma vez na vida, todos nós, boêmios ou não, já percorremos uma madrugada de ponta a ponta sem pregar o olho. A razão? Insônia, meus caros.
A maioria das pessoas tem um rádio relógio na mesinha de cabeceira. Por que eu seria diferente? Pois fico com as duas pupilas grudadas naqueles números digitais fazendo as contas. São 2h30. Se eu pegar no sono agora, dá pra dormir pelo menos umas 5 horas. Procuro não pensar em nada e quando estou quase sendo engolida pelo inconsciente, me pego planejando o almoço de amanhã ou idealizando umas férias com meu marido. Ajeito o cabelo, umedeço os lábios e viro para ele com a disposição de quem trocou o Lexotan por um poderoso afrodisíaco. Quando vou sussurrar algo bem romântico no seu ouvido, sou surpreendida por um ronco saído das profundezas da alma. Ok, 20 para 5. Se eu pegar no sono agora, ainda ganho umas 3 horas de descanso. Tem motorista de caminhão que nem isso. Mas nada de vir o sono. Já se está naquela etapa da noite que os pingos da torneira parecem tiros, que o miado do gato parece o grito de uma mulher sendo esfaqueada e que os estalos da madeira parecem os passos de um marginal no corredor da casa. Pânico noturno. Qualquer coisa assusta. Isso que você ainda nem viu suas olheiras no espelho. 7h20. Os primeiros raios de sol iluminam o quarto e você sente que está atrasada para alguma coisa, mas não lembra o quê. O Rei Leão acorda, se espreguiça e pergunta todo carinhoso se você dormiu bem. Sem força para reagir à provocação e precisando urgentemente de uma chuveirada, você levanta da cama e a vida recomeça como se nada de anormal houvesse acontecido. Café da manhã, carros buzinando, a obra do vizinho a mil. Seu filho mais moço pergunta: "Que cara é essa, mãe?" E você sorri, porque sorrir exige menos esforço do que cair em prantos. E essa é a vida de muitas donas de casa, de muitas mulheres que trabalham fora, que acabam se vendo divididas entre trabalho, marido, filhos, casa, e no final das contas, no momento de descanso, a cabeça às vezes fica a milhão. O que é uma preocupação que normalmente, não vou generalizar, recai sobre as mulheres. Muitos lares, as pessoas, os casais dividem tarefas, o que já é muito ótimo. Mas, na maioria das vezes, até hoje, essa responsabilidade de casa, marido, filhos, trabalho, fica por conta da mulher. E isso faz com que a carga mental, o estresse seja tão grande que elas se tornam, de fato, mais propensas a sofrerem de insônia. E, já falando justamente sobre isso, da gente ter várias funções, não só as mulheres, mas a gente nem sempre é só trabalhadora, ou só dona de casa, ou só mãe, ou só esposa. E aí, já pegando esse gancho num outro texto dela chamado Meryl Streep, Chorai por Nós, ela faz uma reflexão sobre o filme As Pontes de Madison, que eu confesso ainda não assisti, mas já está na minha lista de filmes para ver, que ela fala o seguinte: todos nós somos frutos das nossas escolhas e muitas vezes nos tornamos vítimas delas. Uma mulher que se casa aos 20 anos, abandonando a profissão e dedicando-se unicamente à família, não fez uma escolha errada. Naquele momento da sua vida, era o que ela queria para si. Mas o tempo não para. Essa mesma mulher cresce e vê os seus antigos sonhos darem lugar a novos desejos. Seria simples se fosse apenas uma questão de acumular atividades, realizações, vivências, mas geralmente é preciso abrir mão de uma coisa em função de outra. E é aí que é preciso escolher quem, entre todas as mulheres que somos, será sacrificada. Ninguém é 100% maternal, ou 100% aventureira, ou 100% executiva. No entanto, muitas pessoas escolhem um único papel para exercer na vida, anulando todas as outras possibilidades. Fazem isso porque não acreditam na sua capacidade de administrar muitos eus dentro de si, optando por dedicar-se a um só, como se ele pudesse resistir sozinho a tantos apelos externos. Se desde cedo nos acostumarmos com a presença de nossas outras personalidades, sem tentar mascará-las, as escolhas serão feitas com menos trauma. Chama-se a isso amadurecimento. Dói, por isso choramos. E é justamente o que ela falou. Num determinado momento a gente tem determinados sonhos, determinadas vontades, determinados planos. E com o tempo nós mudamos e esses sonhos acabam mudando também. E justamente quando a gente decide mudar de rota, alguma coisa acaba sendo sacrificada. Mas é muito legal que no decorrer da vida, muitas coisas que acredito vocês façam hoje, lá no passado vocês não se imaginariam fazendo. Um exemplo bem bobo. Eu ando de skate hoje em dia. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Quando eu era adolescente, eu andava de patins. Eu tinha vontade de aprender a andar de skate, mas na época skate era coisa de menino.
E, no entanto, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a andar de skate com meu marido e eu adoro. Nessa quarentena, eu confesso que eu tô sofrendo um bocado não poder sair pra andar de skate. E com certeza era uma das coisas que eu descobri na Fabiola que eu não imaginava. E hoje eu fico muito feliz por isso. Então, a gente tentar coisas novas, a gente pode acabar descobrindo um caminho que talvez a gente nunca tivesse imaginado. Então é importante a gente parar um pouquinho, refletir, ver o que a gente gosta de fazer, o que traz felicidade pra gente, tentar transformar isso numa coisa concreta. E para finalizar esse livro maravilhoso, e falando sobre livros, tem uma coisa muito legal que ela falou justamente sobre leitura. É um texto onde ela fala como serão os livros do futuro. Naquela época não tinham e-books, Kindles e afins. Então ela começa o texto falando que as novas tecnologias virão e os livros serão digitais, e ela imagina que os livros virão em disquetes, por exemplo. Há quem goste do livro físico, há quem prefira os e-books. Eu, particularmente, prefiro os e-books por um único motivo, que é porque num tablet, esse aqui é um iPad 13, ele é bem antigo, eu tenho ele há muitos anos, mas num desses eu consigo ter centenas de livros. Então, isso é uma vantagem. Mas a desvantagem é que não tem aquele cheirinho gostoso de livro, não tem aquela coisa do papel. Mas eu particularmente acho mais econômico a questão do papel, então por ser uma coisa mais sustentável, ultimamente eu tenho lido mais e-books. Mas, voltando ao texto, ela fala assim: existe uma sensível diferença entre gostar de ler e gostar de livros. Muitos dos que se incluem no primeiro grupo leem apenas revistas, manuais de instruções, outdoors, bula de remédio, encarte de disco, volantes distribuídos em sinaleiras e um ou outro best-seller, tudo em nome da informação. Nada contra, antes isso do que ser analfabeto. E aos fanáticos, aqueles que têm com o livro uma relação íntima, quase religiosa e que não deixam para abri-lo só quando a TV está estragada. Eu, por exemplo, gosto do cheiro dos livros. Gosto de interromper a leitura num trecho especialmente bonito e encostá-lo contra o peito fechado enquanto penso no que foi lido. Depois reabro e continuo a viagem. Gosto de sublinhar as passagens mais tocantes. Gosto do barulho das páginas sendo folheadas. Gosto das marcas de velhice que o livro vai ganhando. Orelhas retorcidas, a lombada descascando, o volume ficando meio ondulado com o manuseio. Tem gente que diz que uma casa sem cortinas é uma casa nua. Eu penso mesmo de uma casa sem livros. Não nego que viver sem computador hoje é o mesmo que viver sem geladeira. Mas não consigo imaginar o livro deixando de ser um objeto para ser um equipamento. O livro podendo ser apagado, as livrarias se transformando em lojas de disquetes. Todos os volumes de uma biblioteca cabendo numa única gaveta. Como serão as sessões de autógrafos? Que graça terão as aulas de inglês se o book não estará mais on the table? Então, já adiantando, quem pergunta, eu também gosto muito de sublinhar coisas, marcar páginas, mas no Kindle, ó, por exemplo, esses trechos aqui que eu tô lendo pra vocês, eu seleciono todas as partes que eu gosto, eu consigo colocar um marcador de página aqui em cima. Então, com relação a isso, eu acho que o livro digital, tirando a parte gostosinha do cheiro, do papel, do toque, não deixa nada a desejar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse livro. É realmente um livro muito legal. Faz a gente pensar que, infelizmente, 2 décadas depois, a gente não evoluiu muito, não. Isso é muito triste. Mas fica aí a dica de leitura atemporal, super reflexiva. Faz a gente pensar bastante no nosso presente, no nosso futuro, na nossa vida. E eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga melhorar tudo ao nosso redor. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.